Você já fez tudo certo e mesmo assim nada acontece? Deixa eu adivinhar. Você já se posicionou, já amadureceu, já está fazendo a sua parte, mas parece que Deus não está fazendo a dele. E toda semana vem alguém dizendo: se posicione mais, amadureça, prepare-se melhor. Mas se o problema não for você, e se você já estiver pronta, mas simplesmente não for o seu tempo ainda? Hoje eu quero falar sobre algo que quase não é dito, sobre como o posicionamento não substitui o tempo de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e este é o nosso primeiro vídeo de 2026. Que bênção poder estar aqui compartilhando sobre tudo que o Senhor tem trazido à minha mente e ao meu coração e que essas reflexões possam abençoar a sua vida. Bem, nós vivemos numa sociedade, eu diria até numa cultura cristã, que está completamente à mercê do discurso do posicionamento. O que mais a gente ouve são mensagens dizendo: se posicione, amadureça, se prepare. E eu quero deixar aqui muito claro logo de início que essas mensagens elas são verdadeiras, necessárias e bíblicas, e eu não estou diminuindo de forma alguma a força disso, nem negando o movimento de Deus que leva as pessoas ao amadurecimento espiritual. Deus de fato chama seu povo à maturidade, mas eu quero trazer aqui uma outra perspectiva que muitas vezes fica esquecida no meio do discurso, que é a perspectiva do tempo de Deus. Porque existe uma diferença muito grande em estar preparado e ver as coisas de fato acontecerem. Muitas vezes nós estamos sim preparados. Nós já amadurecemos, nos posicionamos como deveríamos, mergulhamos na palavra de Deus, já vivemos processos profundos com o Senhor, já reconhecemos, como Salvador, reconhecemos o seu senhorio de Cristo, reconhecemos as grandezas de Deus, as suas maravilhas, meu Deus, tudo aquilo que Ele fez. Mais do que isso, nós já sabemos muito bem pelo que fomos chamados a fazer, existe dentro de nós um senso de propósito muito latente, muito forte, muito sensível à voz de Deus e ainda assim as coisas podem não estar acontecendo. E aqui está um ponto muito importante que precisa ser dito com muita responsabilidade. Isso nem sempre tem a ver com a falta de posicionamento. Muitas vezes isso tem a ver com o tempo. E o problema é que parte dessas mensagens que circulam por aí não aprofundam ou, na verdade, ignoram, uma verdade central da fé cristã, que tudo passa pela soberania de Deus. Tudo passa pelo que Ele deseja fazer, tudo passa pelo tempo que Ele determinou. A Bíblia deixa isso muito claro. Em Eclesiastes 3, a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não diz que há preparo para todas as coisas, embora o preparo seja importante, mas ela fala que há tempo. Quando nós olhamos para a própria vida de Jesus, isso fica ainda mais evidente. Jesus não se tornou filho, em determinado momento da história. Ele sempre foi filho. Ele sempre esteve preparado. O plano já estava estabelecido. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus não foi improvisado. Já estava decidido, já estava pronto, já estava tudo alinhado. E mesmo assim, as Escrituras dizem lá em Gálatas 4:4 que Jesus veio na plenitude do tempo. Não foi antes nem depois, mas ele veio no tempo oportuno, no Kairós de Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses bem rápido. Quando a Bíblia fala de tempo, ela usa duas palavras gregas diferentes. Cronos, que é o tempo cronológico, aquele do relógio, do calendário, das horas que se passam, e o Kairos, que é o tempo oportuno, o momento certo de Deus, o tempo perfeito, qualificado, cheio de propósito. Jesus não veio no Cronos simplesmente porque o calendário, chegou o momento certo, chegou a data certa. Ele veio no Kairos, quando tudo estava perfeitamente alinhado, segundo o propósito do Pai. Isso nos ensina algo muito profundo. Preparo não antecipa o tempo. Posicionamento não vai acelerar o Kairos. Jesus estava pronto desde sempre, mas só se manifestou quando chegou o tempo do Pai. Então, quando nós dizemos para alguém: as coisas não acontecem porque você não se posiciona,
Não podemos, na verdade, nós podemos estar correndo o sério risco de ferir pessoas que já estão posicionadas, mas que estão tentando entender por que nada acontece. E talvez a resposta não esteja nelas, talvez a resposta esteja no tempo. Atos 1:7 nos lembra que não nos compete saber os tempos ou as estações e que o Pai ele estabeleceu pelo seu poder e glória e autoridade, né? Isso não tem a ver com discernir tempos em que estamos, tá? Mas isso está alinhado à ideia de que o chamado do discípulo não é decifrar ou apressar o calendário de Deus, e sim confiar na sua soberania e se dedicar ao testemunho, à obediência, enquanto ele vai governando. Isso nos coloca no lugar de humildade, porque por mais que nós nos posicionemos, por mais que a gente tente apressar processos, por mais que estejamos, sabe, na brecha, fazendo tudo o que sabemos que devemos fazer, as coisas podem não acontecer no nosso tempo, porque nada do que acontece debaixo do céu é apenas resultado do nosso esforço. Tudo está ligado àquilo que Deus deseja fazer nesse tempo específico da história. Abacuque 2, também 2:3, diz que a visão tem um tempo determinado e que se tardar, nós devemos esperar, porque ela certamente se cumprirá no tempo de Deus. Então, talvez hoje, mais do que uma chamada ao posicionamento, Deus esteja nos chamando a permanecer fiéis, a continuar preparados, mas sem perder de vista que a maturidade espiritual também descansar em Deus, sabe? Descansar na soberania dele. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De José, que teve sonhos ainda quando era garoto, mas só viu ser cumprido quando era adulto. Foram 13 anos de prisão, de escravidão, de esquecimento. Ele estava destinado a viver isso, mas o Kairos só chegou quando o faraó teve o sonho. O tempo de José não adiantou de nada. Ele precisou esperar o tempo de Deus. E olha, José não foi o único. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas esperou 25 anos para ter. Moisés foi preparado no palácio, mas passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi, gente, Davi foi ungido, ainda adolescente, mas só assumiu o trono depois de muitos e muitos anos. Entende, padrão? A promessa é dada, o preparo ele vai sendo desenhado na nossa vida, mas o cumprimento ele vem no tempo de Deus. O Kairos não se força, ele se reconhece. O Cronos você pode administrar, você pode acordar numa hora, dormir numa outra, organizar sua agenda, mas o Kairos, só quem controla é Deus. E nós vamos discernindo. Nós não podemos acelerar, nós podemos apreciar. Mas quando o Kairos chega, tudo acontece com muita clareza, com muito propósito, sabe? Mas atenção, esperar no tempo de Deus não é cruzar os braços, não é se acomodar. E aqui eu me incluo também. Devemos usar esse tempo para permanecer fiéis, continuar orando, servindo, crescendo, sendo muito obedientes. A diferença é que agora fazemos isso sem aquela ansiedade de forçar portas, sem aquela culpa, sabe, pesada de achar que não somos bons o suficientes e sem aquela pressão de que tudo depende de nós. Não podemos transformar esse tempo de espera em culpa. Devemos transformá-lo em crescimento, em intimidade e independência em Deus. Amém? Então, já que você ficou até agora, eu vou fazer um convite para você. Deixa aqui nos comentários a seguinte frase: o tempo de Deus é perfeito. E se você conhece alguém que está vivendo, sabe, entre esse intervalo da promessa e o cumprimento, talvez uma amiga, uma irmã da célula, alguém que esteja desanimada, compartilhe esse vídeo. Essa pessoa, ela não precisa mais de pressão, mas ela precisa de esperança, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Deus te abençoe.